Deus. Irmãos, a Bíblia fala que o povo de Deus perece por não conhecer as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras não estão na minha mente. Então você vai pegar a sua Bíblia, senta por gentileza, vamos estudar a palavra aqui um momento. Pega a sua Bíblia, por favor, vamos estudar, para termos crescimento apologético, amém? Contra todo ataque, contra toda circunstância, adversidade que se levantar diante da gente. Levanta as mãos e diga assim: eu preciso estar preparado para a batalha. E o que nos capacita, o que nos prepara para a batalha, amém? Batalha, ela é tão cruel, a batalha. Por que a batalha é cruel? Porque nós não enxergamos o nosso inimigo. Diga assim: o nosso inimigo é invisível. João 4:24 diz que Deus é o quê? Espírito. Diga: Deus é Espírito. Por isso que você não vê. Você vê as obras, os feitos de Deus, amém? Mas você não vê o Senhor, você não vê Deus. Mas quem um dia o verá? Levanta as mãos. Quem verá o Senhor um dia? A Bíblia fala, a Bíblia promete que um dia nós o veremos como Ele é, amém? Não é o que pintaram no quadro. Que pintaram no quadro, o que Hollywood fez no filme, aquele não é o nosso Jesus. Aliás, a Bíblia fala que ele não tinha boa aparência. Olha que coisa interessante. Ele era o mais desprezado de todos. Então, você precisa estar preparado no mundo espiritual. Nós vamos hoje falar um tema muito importante. Fala para o irmão que vai te ajudar. Irmãos, somos seres sociáveis, amém? Vira para o irmão e fala: vai te ajudar essa palavra. Mas dá um sorriso para ele, embora não está vendo seus dentes, né? Mas quando a gente sorri, o olho fecha assim, né? Dá um sorrisinho e fala assim: vai te ajudar essa palavra. Põe um tema para mim aqui, por favor. Vamos abrir a Bíblia, nosso guia de fé é a Bíblia. Não é os pensadores, não é Sócrates, Aristóteles, não é a palavra de Deus. Então, em Provérbios, capítulo 18, versos 21, vamos confirmar esse tema aqui. Provérbios, capítulo 18, versos 21. É muito importante você gravar na tábua do teu coração. Se tem alguém do lado sem a Bíblia, oferece para a pessoa, fala: compartilha aqui, empresta a Bíblia para ela e fala: me devolve no final, por favor. Tem irmão que é uma benção. Eu sou uma benção, se eu pegar a caneta já era. Quem é assim? Levanta as mãos. Se pegar a caneta, um dia eu abri, Rodrigo, um dia eu abri a gaveta, estava cheio de caneta. Meu Deus do céu. Aí todo mundo assim: cadê as canetas? Olha, elas sumiram, né? Capítulo 18, 21, quem achou, diga amém. Diz assim: quem achou, diga amém. Diga assim: se eu participar, eu vou comer o bolo. Amém? Só come o bolo quem participa. A morte e a vida estão no poder da onde? A morte e a vida estão no poder da... E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós vamos falar hoje 3 coisas, presta atenção, irmãos, que jamais devemos pronunciar. Diga assim: 3 coisas que jamais devemos pronunciar. Amém? Se, por exemplo, a Bíblia fala assim: o que bem utiliza, né? O que melhor utilizar vai se beneficiar. Quer dizer, se eu usar a minha palavra, dependendo do estado de espírito que eu tiver, usar a minha palavra contrário à palavra de Deus, diga comigo, inevitavelmente eu vou colher daquele fruto. Por isso temos que ter sabedoria no falar. Vamos falar 3 coisas que jamais devemos pronunciar pela nossa boca. A primeira delas: eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. Você não pode pronunciar: eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. Sabe por quê, irmãos? Quando lemos Salmo 139, dá uma idinha no livro à frente, Provérbios, um livrinho atrás, Salmo 139, versículo 14.
Você nunca pode falar assim, eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. Por quê? Salmo 139, versos 14, diz assim: graças te dou, olha o salmista falando aqui, ó, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. Irmãos, nunca, se você é uma pessoa que já falou, ou até anda falando, para com isso. Porque quando nós lemos o que o salmista disse aqui, sabe que a gente entende, irmãos? Que nós temos um valor tremendo. Diga glória a Deus. Porque nós somos feituras de Deus. Tanto que nós somos importantes, todos nós, que em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então você tem valor, sim, diga eu tenho valor. Bate no peito e diga assim, eu valho. É assim que pronuncia. Diga, bastante. Amém? Diga, tem um valor maravilhoso. Você é uma obra-prima de Deus. Fala para o irmão, você é único. Ninguém é igual ao outro. Todos nós somos especiais diante de Deus. Amém? Podemos ter falhas, mas isso não diminui o nosso valor diante do Senhor. Deus não nos avalia pela nossa capacidade, pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência, pela nossa aparência, pela nossa posição social. O que Deus vê? Deus vê o nosso coração. E Ele já provou, gente, o amor dEle para conosco. Então quando você fala assim, que eu não tenho valor, ninguém se importa comigo, é no mínimo mentira. Diga para o irmão, é mentira. Deus se importa tanto com a gente, que Ele entregou quem para morrer por nós na cruz? Quem morreu por nós? Quem morreu por você? Quem morreu por mim? Então quando você fala assim, com a tua boca, lembra o poder da vida e da morte está nos lábios? Quando você fala assim, eu não tenho valor, nós estamos no mínimo coisificando o amor maior de Deus para conosco. É que nós andamos vivendo com algumas frustrações no nosso dia a dia, em alguns relacionamentos, ou algumas pessoas que nos traíram, ou não deram o retorno, o feedback que nós gostaríamos que fosse dado. Então nós começamos a alimentar na nossa mente alguns pensamentos, e esses pensamentos nutridos em nossa mente vão projetar em palavras. Mas vamos lembrar o que Salomão disse: o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Então quando você fala assim, eu não tenho valor, Salomão disse um dia, aquilo que o homem imagina ser na sua alma, assim ele é. Se você começa a dizer, pronunciar, porque o próprio Jesus disse que a boca fala o que está cheio o que, gente? Coração. Você começa a falar, eu não tenho valor, eu não presto, ninguém se importa comigo, ó Deus, ó céu, ó azar. Você começa meu irmão, a se tornar uma pessoa pequena, você começa a se avaliar negativamente, sua estima vai lá embaixo. É por isso que tem tanta gente andando como, gente? Cabisbaixo, desanimado, porque você olha e você fala, não tenho valor nenhum. Mas quando eu me deparo com a palavra, e a palavra está dizendo o que para a gente? Que o salmista fala assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. E é tão interessante que no versículo seguinte, vai na sua Bíblia aí, não fica só olhando para mim, não, vão na palavra, diz assim, olha o que diz aí, o versículo 16, olha como você tem valor, diga assim, eu tenho valor. Você tem tanto valor que no versículo 16 diz assim, os teus olhos me viram, ainda em substância, em formação, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda o quê?
A vida. Agora leia o 17, meu irmão, leia o 17. Olha o que diz. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Queridos, você tem um valor tremendo. O profeta Isaías, no capítulo 43, coloca para mim Isaías 43, versículo 4. Diga assim: eu sou precioso diante de Deus. Amém? E isso é o suficiente, igreja. A gente fica muito preocupado com o que pensam da gente. Ah, será que fulano gosta de mim? Eu não sei se você é daquela época do bem me quer, mal me quer. Quem é dessa época? Pegava uma flor, levanta as mãos. Você era, Juliana? Você fica, Jackson, bem me quer. Já era Jackson, já? Não, né? Quem é dessa época pegava uma flor assim? Bispo, você fez isso com a esposa? Olhando para ela, bem me quer. E quando você começa com mal me quer, termina como? Mal me quer. Se começar com bem me quer, termina como? Bem me quer, bem me quer. Então, muito preocupado com o que as pessoas acham da gente. Irmãos, nós precisamos dar uma evoluída, emocionalmente falando, sabe? A gente precisa crescer. O que o fulano pensa de mim? O que o cicrano pensa de mim? Quando, na verdade, aponta o dedo para o alto. Você tem que estar preocupado com o que ele pensa sobre você. E a Bíblia diz assim, olha, visto que foste precioso aos meus olhos, Deus está falando de você. Fala para o irmão, é de você que Ele está falando. Tanta gente se matando aí, tirando a sua vida, por falta de amor próprio. Nós temos que cantar aquele louvor, eu me amo, eu me amo. É o louvor dos narcisistas. Não posso mais viver sem mim. Canta aí, irmão, diga eu me amo. Diga eu sou bonito. Diga eu me pareço com Deus. Tá certo isso? Somos a sua imagem, somos a sua semelhança. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei os homens por ti, os povos pela sua vida. Levanta as suas mãos, glorifica o nome de Jesus, igreja. Isso é importante para Deus. Você é importante para Deus. Você é tão importante para Deus. Veja só, eu quero que você avalie o grau da tua importância. Quem é pai e mãe aqui, levanta as mãos. Quem tem filhos? Você daria o teu filho para morrer por uma humanidade que deu as costas para você? Pense. Você daria o seu filho para morrer? Pega lá o seu filho, a sua filha. Eu vou dar esse meu filho, essa minha filha, para morrer por uma humanidade que dá as costas para Deus. Pois é, irmão, Ele fez isso pela gente. Ele entregou o seu unigênito, não é o primogênito. O primogênito é o primeiro de muitos. Ele deu o unigênito, Ele deu o único, a única coisa que Ele tinha. Ele deu para morrer a pior morte que havia, a morte mais dolorosa, mais humilhante, mais ultrajante. Ele entregou Jesus para morrer morte de cruz, para que hoje, como está escrito em João 10:10, no finalzinho, ele diz, eu vim para que tenhas vida e as tenha em abundância, para que hoje nós tivéssemos uma vida abundante, não uma vida de derrota, de humilhação, dizendo eu não presto, ninguém gosta de mim, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo diminuindo a imagem e semelhança de Deus, meu irmão. Quando você se coloca para baixo, é como se estivesse puxando Deus para baixo. Por isso que você tem que levantar sua cabeça e falar assim, ainda que todos não se importem comigo, há um Deus que se importa pela minha vida. Amém? Diga graças a Deus. Então a primeira coisa é que nós não podemos pronunciar pela nossa boca. Diga assim comigo, eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. Não pode, porque o poder está onde? Da vida e da morte está onde? Na boca, na língua. Então, nunca mais diga, eu não tenho, irmão, você pode estar passando necessidade, bate no peito falando assim, Jesus me ama. Você pode estar sozinho, porque tem gente que está no meio da multidão, mas se sente sozinho. Você tem que bater no peito falando assim, Jesus me ama, Ele está comigo. É o único que não me abandona, é o único, porque muita gente que fala está com você, bate nos teus ombros, fala estou contigo, conta comigo, mas fala para o irmão, na hora H, na hora mais difícil, pergunta para ele, cadê essa pessoa?
Mas Jesus não, Deus não. Na hora mais difícil, não importa onde você está passando, Ele vai estar contigo, no nome de Jesus. Por isso que no Salmos 23, no versos 4, diz assim: ainda que eu ande, olha o salmista falando, pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo, a Tua sombra e o Teu cajado me consolas. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor está contigo, em qualquer situação Ele está contigo. Você tem um valor, você é precioso para o Senhor. A segunda coisa que nós não podemos falar, diga assim, fala para o irmão, não pode falar: Deus não ouve as minhas orações. Se alguém aqui falou um dia, ou fala, por favor, pare agora. Porque o poder da vida e da morte está onde? Tem gente que fala assim: Deus não ouve as minhas orações. Eu quero de novo te levar ao Salmo 139, no versículo 4, vamos ler. Como assim Deus não ouve as nossas orações? Que mentira é essa que te pregaram? Que conversa é essa que te contaram, que você acreditou? Salmo 139, versículo 4. Vamos ler todo mundo bem alto. Ainda a palavra não chegou a... Irmão, ainda a palavra não chegou à língua. Olha a onisciência de Deus. Esse atributo só Deus tem, irmão. E Tu, Senhor, já conhece o quê? Tudo. Temos que ter entendimento. Existem muitos crentes sem entendimento. Quero explicar uma coisa. Uma coisa é Deus ouvir. Diga por mim, faz assim, ouvir. Diga, outra coisa é Deus responder. Eu acho, fala para o irmão, estão confundindo alguma coisa aí. Fala para o irmão, está tendo uma confusão aí. Vamos ler o Salmos 34, nós temos entendimento? Volta aí, por gentileza. Salmos 34, versículo 17. Nunca diga, gente, Deus não ouve as minhas orações. Não faça isso. Quem crê na Bíblia como livro sagrado, como boca de Deus, quem crê na Bíblia, na palavra de Deus? Opa, então você não está no que eu estou falando, você está no que você está lendo. Leia, por favor. Salmos 34, versículo 17, 18, diz assim. Vamos ler bem alto, quero ver você lendo aí. 3, 1, 2, 3, vai lá. Clamam justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Vê o versículo 18, por quê? Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado, e salva-os de espírito oprimido. 19, muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor livra de todos. Quando nós lemos aqui, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos livra. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todos. Sabe o que está querendo dizer o versículo 19? Que Deus não livra a gente do problema. Fala para Deus, não te livra do problema. Não teria sentido. Deus não livra ninguém de problema. Mas fala para o irmão assim, Deus te livra no problema. Entenda isso. Há uma diferença entre Deus ouvir, e há uma diferença de Deus ouvir e de Deus responder. E por que há essa diferença? E por que nós temos a sensação que Deus não está ouvindo? Faz assim para o irmão, ó. Ele vai entender, faz assim, ó. O que é isso aqui? É pulso, bispo. Isso aqui é o quê? Quando a pessoa aponta assim, o que é? Hoje não é mais assim, o pessoal pega o celular e faz assim. Aponta para o celular o horário, né? Mas antigamente, o pessoal fazia assim, ó. O tempo de Deus, igreja, fala para o irmão, é diferente do nosso. O nome que damos para o nosso tempo é Cronos, vem de cronologia, amém? E o tempo de Deus chama Kairos, que significa a eternidade de Deus. O tempo, tanto que o apóstolo Pedro, ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos. Depois ele fala, 1000 anos para Deus é como a vigília da noite que se foi. Tem alguns versículos na Bíblia
que a gente não entende, como o Salmos 30, verso 5, por exemplo, diz que a ira de Deus dura um instante, o favor de Deus dura uma eternidade, aí, o choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. E quando a gente perde alguém que nós amamos, a gente tenta se enquadrar no Salmos 30, no verso 5, e a gente fala, não é verdade, porque eu chorei a noite inteira e pela manhã eu continuo chorando. A gente precisa entender a Bíblia, compreender isso. E porque muita gente não compreende a palavra de Deus, acaba, põe no dedo, desistindo da fé, abandonando a casa de Deus, desistindo de planos, abandonando projetos. Por quê? Porque ele clama, e a Bíblia nós lemos aqui, vamos ler de novo para ficar bem guardado, 34, 17, diz assim, clamam os justos, e o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Então, quando nós clamamos, irmãos, se eu falar que Deus não ouve, olha para mim aqui, ó, eu estou quebrando, estou diminuindo o poderio de Deus, pois Ele é o único que tem alguns atributos da onipresença, diga onipresença. Nós não temos isso, a física diz que ou estou aqui ou estou ali, que um corpo não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, mas Deus não é assim, Ele não está preso ao tempo, espaço e circunstância. Deus não está preso a tempo, espaço e circunstância. Que atributo é esse? Por exemplo, atributo da onipresença. Deus está aqui, Ele está lá, Ele está nos Estados Unidos, Ele está no Japão agora, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente. Deus é onipotente, esse é atributo. Onipotência, Ele tem todo o poder, não há nada que Ele não possa fazer. Ele também tem um atributo invisível, um atributo próprio, chamado atributo da onisciência. Diga assim, Deus, onisciência, Deus sabe tudo. Ele sabe o ontem, tanto que nós lemos aqui no Salmo 139, 16, que os olhos de Deus nos viram informação no ventre da nossa mãe. Olha que coisa maravilhosa. Deus viu todo mundo sendo gerado no ventre materno, meu irmão. Olha que poder, que maravilha. Deus sabe de todas as coisas. Como assim Deus não te ouve? É que há uma diferença de Deus ouvir e de Deus responder. Põe no dedo assim, 3. Deus tem 3 respostas também. Como o ser humano. Sim. Quem gosta de ouvir sim de Deus, levanta as mãos. Oh, glória a Deus, né? A porta se abriu, aleluia. Meu filho nasceu, aleluia. A namorada, eu pedi namoro, ela me aceitou, aleluia. Fiz uma entrevista, a porta se abriu, aleluia. É bom ouvir sim. Mas Deus também diz não. Diga para o irmão assim, N-A-O-T-U. Fala para o irmão do lado, Deus fala não para você também. E o mais clássico dos clássicos é o 3º. Diga, espere. Fala para você tem esperado? Tem esperado? Coloca Daniel, o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Deus já ouviu. Só que a resposta vai ser em um outro tempo, nós vamos estar preparados para isso. Então me disse, vamos ler gente, todo mundo, vai lá. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram, aqui gente, ó. Desde o primeiro dia que você orou, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, peraí irmão, peraí, só que não foi assim, fácil, fala para o assim, rapadura é doce, mas não é mole não meu filho, fala para ele, gente, não foi tão fácil assim, vai para mim, vamos continuar lendo, versículo 13, mas o príncipe, por isso que, bate assim ó, você ouviu um barulho? É o impacto da matéria. Bate de novo. Aquilo que acontece na matéria deve ter passado pelo crivo espiritual. Quem está entendendo, levanta as mãos. Olha lá, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia, quem está falando é um anjo, para Daniel, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Quer dizer, desde o primeiro dia, dos 21º dia, não sei quanto tempo você está orando, por aquela causa, aquela situação, por aquela pessoa, desde o primeiro dia, meu irmão, Deus já te ouviu. Olha o caso de Daniel. Daniel está clamando por uma resposta, vivendo uma situação tão difícil,
A resposta demora 21 dias e nós lemos por quê. Há uma guerra no mundo espiritual para que as coisas não aconteçam. E nós desistimos ali quando estamos travando essa batalha. Diga assim comigo: eu creio que Deus está ouvindo a minha oração. Deus já ouviu a tua oração. E a resposta: não sei. Eu sei que a ansiedade atrapalha a resposta. Às vezes a nossa ansiedade atrapalha. Por isso que nós temos que aprender a esperar no Senhor. Desde o primeiro dia que você dobrou o teu joelho, Daniel, eu ouvi a tua oração. Mas houve uma guerra nos céus. Houve uma peleja. Houve uma batalha. Então, gente, para você, não, por favor, não abra a tua boca e diga assim: eu vou desistir porque Deus não me ouve. Não, irmão, não. Compreenda que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é todo poderoso, que Deus sabe o que faz, que Deus está no controle da tua vida. E sabe, tem coisa que você está pedindo que Deus pode não te dar, porque Ele conhece o amanhã. Deus conhece o amanhã, Ele conhece o ontem, conhece o hoje, e conhece. Às vezes você está pedindo alguma coisa, meu irmão, que Deus sabe que não vai ser bom para você, e Deus puxa o nosso tapete, sim, Deus frustra os nossos planos, e tudo porque Ele nos ama, e tudo porque Ele quer o melhor para a gente. Por isso temos que aprender a esperar com paciência no Senhor, e precisamos aprender a ter uma alma satisfeita, uma alma saciável naquilo que Deus está dando hoje. É o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Nós temos que estar felizes pelo que estamos recebendo hoje. E o que já pedimos que não chegou, Senhor, está nas tuas mãos. Amém? João 3:27, Jesus disse assim, que o homem não pode receber coisa alguma que do alto não lhe seja dado. Você quer algo de baixo? Pergunta, irmão, quer algo de baixo? Você pode até forçar uma barra, irmão. Você pode forçar uma barra lá com a força do braço, lá uma situação, um jeitinho brasileiro, trazer. Mas eu aprendi uma coisa: eu quero somente aquilo que vem de Deus. Eu não quero nada que vem de baixo, eu quero aquilo que vem de cima. Amém? Amém, gente? Você está buscando socorro aqui embaixo, mas na verdade o socorro tem que vir de cima. Você está buscando resposta aqui embaixo, mas na verdade a resposta vai vir de cima. Não, bispo, eu estou esperando o dono da empresa me chamar, eu estou esperando tal coisa acontecer, mas eu quero primeiro a aprovação de Deus. E as pessoas são simplesmente instrumentos na mão de Deus para efetuar um plano, um projeto de Deus na vida da gente. Quando um patrão, uma empresa te chama, você tem que dizer assim: glória a Deus, que Deus está usando esse patrão, essa empresa para me ajudar. Não é glória a Deus pela empresa, pelo patrão, é glória a Deus porque Deus está usando essa pessoa para me ajudar. Nós aqui embaixo somos meros instrumentos para um propósito, mas na grande verdade, se Deus não aprovar, nada vai acontecer aqui embaixo. Bate na mola, impacto. Vocês entenderam agora? Nunca diga assim: Deus não ouve as minhas orações, porque senão você está colocando Deus no mesmo nível que o homem, e Deus não está no mesmo nível. Deus é todo poderoso. Levanta suas mãos e glorifica o nome de Jesus, igreja. Glória a Deus. Então vamos lá, diga comigo assim bem forte: nunca diga, nunca vou dizer que eu não tenho valor. Diga: eu nunca vou dizer que Deus não ouve as minhas orações. Quem aprendeu isso hoje, levanta as mãos. Terceiro e último lugar: nunca use a tua boca, porque o poder da vida e da morte está onde, gente? Na boca. Nunca abra a tua boca para dizer: esse problema não tem solução. O teu irmão, sim, esse problema não tem solução? Pergunta para ele: seu problema não tem solução? Será mesmo, irmãos? Jesus disse em Lucas 18:27. Coloca aqui para mim. Lucas 18:27. Ele diz: os impossíveis para os homens. De novo, nós estamos tentando ver Deus por um ângulo pequeno. Deus é poderoso, irmãos. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, tome cuidado
para você não cantar derrota antes da hora. Porque a batalha só termina quando Deus fala, terminou. Eu não sei como que você entra numa batalha. Eu, quando vou fazer algo, presta muita atenção, quando eu vou fazer algo que eu não sei, é uma incógnita, está oculto aos meus olhos, ao meu entendimento. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu consulto a Deus. Eu falo, Deus, eu olhando por esse ângulo, vamos dizer assim, eu não sei se você sabe, claro que você sabe. Tudo que você olha de baixo para cima é grande, não é? Sim ou não? Tudo que você olha de baixo para cima se torna grande. Mas Deus não está nessa posição. Para Deus, tudo é pequeno, porque Ele vê de cima para baixo. Quem está entendendo muitas vezes? Então, quando vamos entrar numa batalha, numa situação, num litígio, sei lá o que é, que você não sabe se você vai ter êxito, se você vai conquistar, se você vai vencer, você precisa consultar ao Todo-Poderoso. Diga assim, Todo-Poderoso. O El Shaddai, diga El Shaddai. O Todo-Poderoso. Você tem que entrar em qualquer coisa que você for fazer, dizendo, Senhor, olha, humanamente eu não consigo. Mas eu lembro de Lucas 18, 27. Os impossíveis, irmãos, tem que estar isso na mente de vocês. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Agora, muita gente abre a boca para dizer que não tem valor. O que mais, gente? Que as minhas orações não são ouvidas. E muita gente abre a boca para dizer também que esse problema, aponta assim, esse problema não tem solução. E, biblicamente falando, no mundo tudo bem, no mundo as pessoas são assim mesmo, são pessoas negativas, abrem a boca e falam um monte de besteira, por isso que colhem o fruto, por isso que vivem uma vida tão perturbada, tão miserável. Verdade ou não é, gente? Pode olhar, porque as pessoas vivem pronunciando, nós não, diga assim, nós não. Levanta a mão, diga, nós temos aprendido. Tem aprendido ou não tem aprendido? Nunca abra a tua boca para dizer, esse problema não tem solução, porque se você fizer assim, você não está servindo o Deus Todo-Poderoso. Se você agir assim, você não está servindo aquele que fez os céus e a terra, com o poder da sua palavra. Deus não foi levantar a parede, pegar a terra com a mão não, meu irmão. Ele disse, e como Ele disse, foi feito. Deus tem palavra, se Deus der uma palavra agora, meu irmão, os mortos todos ressuscitam. Quem crê nisso, levanta as mãos. Deus deu uma palavra agora, todas as portas fechadas são abertas, porque Ele é todo, bate na mão, Ele é todo poderoso. Tome cuidado para, diga para o mundo, tome cuidado para não confessar a derrota antes da hora. Tem gente que, fala para o mundo assim, W.O. Júnior, o que é W.O., Júnior? O Júnior sabe o que é W.O. W.O. quer dizer, é quando um time entra em campo e o outro não. Ah, a vitória é de quem? Tem muitos de nós que estão confessando derrota antes da hora. Meu irmão, posso falar uma coisa? Enquanto Deus não disser acabou, continua. Enquanto Deus não disser parou, continua. Levanta a mão, diga assim, porque é a última palavra. Guarda isso, não é para agora no culto não, é para a vida. A última palavra sempre é Deus que vai dar. Levanta a mão, glorifica o nome de Jesus, igreja. Glória a Deus. Pois Deus pode mudar situações que aos olhos humanos, diga assim, aos olhos humanos, não tem mais jeito. A Bíblia está cheia de exemplos, vou dar para vocês aqui 4, 5 exemplos. O Mar Vermelho. Você já parou para pensar nisso? Já parou para meditar nisso? O Mar Vermelho. Você já leu essa história? Levanta as mãos. Ou já foi pregada milhares de vezes. O Mar Vermelho, o mar que se abriu para o povo de Deus passar. Não sei quantas milhões de pessoas passaram no meio do mar. O maior aquário
O primeiro aquário, eu penso que eles passavam no meio do mar, do lado assim, os peixes tiveram que... Meu Deus, é tremendo quando a gente começa a pensar naquilo que aconteceu. O mar vermelho se abriu, irmãos. Isso eu pergunto, humanamente é possível? Pergunta para um do lado, é possível o mar se abrir? Não, irmãos, não é possível. Mas quem é que abriu o mar vermelho? Quem que abriu? Levanta a mão e diga, meu Deus. Você tem orgulho disso, gente? Agora, se ele abrir o mar vermelho, ele não pode resolver o teu problema, que deve ser desse tamanho assim, ó, fala para o irmão, desse tamanho, em relação àquilo que ele fez. A esposa de Abraão, a Sara, ela foi curada da sua esterilidade, teve um filho chamado Isaac, com mais de 90 anos. Pensa, irmão, uma mulher com mais de 90 anos, mas tinha o quê? Uma promessa. Mais de 90 anos, ainda agravante, ela tinha esterilidade. O que Deus fez? Deus cumpriu a promessa. Assim é diante da tua esterilidade. Os impossíveis para os homens não são impossíveis para Deus. Se Deus quiser, Ele faz, para que o nome dEle seja glorificado, e assim será na sua vida. Levanta as mãos, estou profetizando isso na sua vida. O que está enfermo, impossível para você, para Deus não está, e Ele vai fazer para que o nome dEle seja glorificado. A Ana também era estéril, e Deus foi lá e honrou Ana, e ela gerou um jovem, Samuel, foi o primeiro juiz, um dos homens que revolucionaram a história naquela época. Lázaro estava morto há mais de 3 dias, fala para o irmão assim, uma pessoa morta há mais de 3 dias, Jesus chega em Betânia, e ele pergunta assim, aonde colocaram? Mestre, já cheira mal. É isso que disseram. Marta diz, mestre, cheira mal. Ele diz, aonde colocaram? Está ali, removam a pedra. A hora que removeram a pedra, ele disse, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que aquele que estava morto saiu, ele ressuscitou depois de 3 dias. O que era impossível para os homens, não é impossível para o nosso Deus. Ele é Deus de impossibilidade, Ele é Deus de restauração. Nunca diga, esse problema não tem solução. E aí, meu irmão, para finalizar, Deus ressuscitou Jesus ao 3º dia, sabe para quê? Para dizer para nós que Ele pode ressuscitar qualquer coisa em nossas vidas, basta crermos e confiarmos na sua palavra. Nunca diga, esse problema não tem solução. Nunca diga, Deus não ouve as minhas orações. Nunca diga, eu não tenho valor. Amém? Nunca diga. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Porque em tempo, fora de tempo, tempestivamente ou intempestivamente, aquilo que você fala vai voltar para você. Cuidado. Comece como está no Salmos 45. Coloca para mim aqui, Salmos 45. Fica de pé, por gentileza. A gente fala que somos treinados para falar. Diga comigo, falamos o que somos treinados para falar. Exemplo, se uma criança dentro de casa ouve os pais falando um palavrão, o que ela vai falar? Se uma criança vê o pai bebendo, quando ela crescer, provavelmente ela vai fazer o quê? Se uma criança vê o pai e a mãe fumando, quando ela crescer, ela vai fazer o quê? Se uma criança ouve os pais, presta atenção, se uma criança ouve os pais praguejando, murmurando, xingando, amaldiçoando, eu pergunto para vocês, irmão, que outro tipo de pregação deve se pregar dentro de uma igreja? Se não uma palavra que vai mudar a vida de vocês na prática. Bate na mão, é na prática que está o negócio. Aqui dentro, eu falo para o irmão assim, eita, segura aí hoje aí. Fala para o irmão assim, aqui dentro todo mundo é santo, olha que santo, fala, olha que santo. Fala, olha santo, não é? Aqui dentro é todo mundo santo. Fala para o irmão assim, a pegada é lá fora, meu irmão. Fala para ele, lá fora. Vamos fazer um teste. Pisa no pé do irmão para ver se ele pragueja. Não pisa não. Não pisa não. Mas fala para mim aqui, queridos. Não é o que vão fazer lá fora? Verdade ou é mentira?
Lá fora vão pisar no teu pé, lá fora vão te humilhar, lá fora vão falar coisas ruins, mentir a seu respeito, e é lá fora que você tem que estar pronto, meu irmão, protegido, preparado para todo ataque. Aí você está pensando, o ataque vem lá da rua. Às vezes não, às vezes o ataque vem de dentro da sua própria casa. E aí, como você vai reagir? De que maneira você vai reagir? Agora, quando você está preparado, habilitado, capacitado, meu irmão, pode se levantar 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, você não é atingido. Levanta suas mãos no nome de Jesus. Eu posso até dizer aqui, inspirado por essa palavra, que grande parte daquilo que não aconteceu na sua vida se deu porque você abriu a tua boca e disse assim: eu não tenho valor. Quando nós vimos na Bíblia que você tem valor. Deus não me ouve, quando vimos na Bíblia que Deus nos ouve. Esse problema não tem solução, quando vimos na Bíblia que não há impossíveis para o nosso Deus. E é assim que devemos viver, é assim que devemos pelejar no dia a dia. Eu tenho valor, esse problema tem solução e Deus me ouve. Eu tenho valor, esse problema tem solução e Deus me ouve. Eu tenho valor, esses problemas têm solução e Deus me ouve. Deus me ouviu, Ele não respondeu ainda, mas Ele me ouviu. A qualquer momento Ele vai me responder. Talvez Ele disse sim, talvez Ele disse não, mas talvez Ele disse espere, e eu tenho paciência no Senhor, eu vou esperar. Mas uma coisa eu vou falar para você: quando a vitória chegar, Ele não vai usar outra pessoa para te dizer, Ele vai falar para você. Os crentes têm mania de falar, revela o que vai acontecer. Deus não manda recado, Deus não é menino de recado. Quando Deus quer falar com você, Ele fala diretamente com você. Ele está falando nesta manhã, que o tempo dEle vai chegar na sua vida, e aí sim você vai ter motivo para sorrir e glorificar o nome dEle. Mas até lá, levanta as suas mãos, enquanto você espera, não abra a tua boca para amaldiçoar, não abra a tua boca para falar besteira, não abra a tua boca para falar o que você não sabe. Simplesmente fecha a tua boca. Boca aberta entra mosquito, boca fechada não entra mosquito. Fecha a tua boca. Eu estou gemendo, geme por dentro, mas saiba que Deus está no controle, Ele não erra endereço. Quando Deus for fazer, Ele vai fazer, e você vai saber, você vai ser o primeiro a saber, e você vai ser o primeiro a glorificar o nome dEle. Levanta as suas mãos. Talvez você andou e anda abrindo a boca falando um monte de besteira quando você está na aflição. Você está vivendo uma angústia. Para com isso. A partir de hoje, é melhor ficar calado do que abrir a boca e falar besteira. Verdade ou não é, igreja? Verdade ou não é, irmãos? Fecha a boca. O outro tem ou não tenho? Amém. O homem não tem nada que do alto não seja dado. Amém. Amém. O outro tem ou não tenho? Deus não me deu. Amém. Eu vou esperar o meu. E pronto, acabou, é só isso. Levanta suas mãos. Pai, no nome de Jesus, Tua palavra ela não erra endereço. Essa palavra não é para quem não veio. Essa palavra é para quem está ouvindo, recebendo em seu coração. E eu tenho certeza, meu Deus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo se encarrega de realizar, meu Deus, aquilo que nós não podemos realizar, fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas hoje, meu Deus, no nome de Jesus nós oramos e cremos, meu Pai, cremos na Tua palavra. Como ouvimos hoje, aprendemos, eu tenho um valor e alguém se importa comigo. Deus está ouvindo as minhas orações, e esse problema tem solução. Levanta a tua voz agora. Talvez na sua mente vai vir o teu marido, vai vir aquele desemprego, vai vir aquela enfermidade, mas há solução no nome de Jesus. Há solução na palavra de Deus. Há solução para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Há solução para você. Deus, nós oramos agora. Oramos, cremos, acreditamos na Tua palavra que foi revelada aos nossos corações, e nós tomamos posse. Se alguém aqui, meu Deus,
não estavam agindo conforme a tua palavra, foram orientados para agir conforme a tua palavra, e conforme elas forem profetizando, foram dizendo palavras de vitória, palavras que edificam, elas vão viver vitória, vão viver edificação, vão viver a tua bênção, meu Deus, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor dê entendimento a todos, que saia todo espírito de ignorância a respeito das coisas que acontecem. Há pessoas que vivem uma miséria tão grande, meu Deus, e não sabem porquê. Há pessoas que só vivem, meu Deus, pedinte. Há pessoas que só vivem batendo em porta. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, levanta as suas mãos, vai se levantar um povo que vai tomar posse, meu Deus, das riquezas, das bênçãos, das promessas. Meu Deus, eu creio nessa palavra. Venha sobre nós, Pai, essa confirmação nessa manhã, no nome de Jesus. E vai tirando, meu Deus, todo opróbrio, vai tirando toda a vergonha que está sobre as nossas vidas, e a partir de hoje, meu Deus, nós vamos ter uma boa palavra para liberar dos nossos lábios, pois de boas palavras transborda o meu coração. E por que de boas palavras transborda o meu coração? É porque eu estou cheio das palavras da Bíblia Sagrada, dos direcionamentos de Deus para a minha vida. Em o nome de Jesus, levanta as mãos, diga comigo: meu Deus, a partir de hoje, eu vou tomar muito cuidado com o que sai da minha boca. Diga: Jesus disse para responder aos fariseus, porque ele entrou num ambiente, estava com fome, pegou o pão e não lavou a mão. Alguns fariseus disseram que aquilo ia contaminar, porque a mão estava suja. Então Jesus disse: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Diga: meu Deus, eu vou tomar muito cuidado com o que eu falo a partir de hoje, porque eu aprendi que a minha palavra tem poder. Se eu disser para o meu filho: você, menino, é uma praga, aquele menino cresce derrotado. Se eu falar para alguém: você é um miserável, diga, aquela pessoa vai ter muito problema. Diga, como algumas pessoas dizem: você nunca vai ser feliz. Aquilo tem um peso no mundo espiritual. Diga assim: quando eu acordo e eu vejo e eu falo segundo o que eu vejo, eu não vivo pela fé, eu vivo pelas vistas. E nem sempre o que vai se apresentar na minha frente são facilidades. Diga assim: vai se apresentar no meu dia a dia, na minha casa, relacionamento, trabalho, projetos, dificuldades, barreiras. Diga: eu vou agir conforme eu estou instruído. Diga: se eu estou instruído, como eu fui hoje, eu vou olhar e vou dizer: para mim não dá, mas para o meu Deus dá. E meu Deus vai conceder segundo a sua vontade. Diga: eu vou aprender a viver no centro da vontade de Deus, e isso é que me basta. E quando algo der errado, quando algo sair do controle, diga: eu não vou agir como uma pessoa que não está sendo instruída, que não conhece a Deus, que não tem direcionamento. Não vou agir assim, como outrora eu agia, como antes eu agia, por não conhecer a palavra. Diga: há uma lei na Bíblia que ninguém foge. Rico, pobre, branco, negro, seja qual for, ninguém foge. É Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus o homem não zomba. Diga bem forte essa palavra: de Deus o homem não tira um barato, porque tudo que ele semear,
e isto certamente ele colherá. Diga: eu colho hoje o que eu semeei ontem. Diga: eu quero mudar a minha colheita, eu vou mudar a minha semente. Levanta suas mãos. A partir de hoje haverá mudança na forma de falar. A partir de hoje eu vou pensar bem, eu vou meditar bem, eu vou escolher bem as palavras que vão sair da minha boca, porque o que acontece no mundo físico passou pelo mundo espiritual, e eu creio. Levanta as mãos, recebe sabedoria essa manhã. Recebe sabedoria essa manhã. Seja cheio da sabedoria de Deus na sua vida. Seja cheio da sabedoria, homens e mulheres. Sejam cheios da sabedoria, do entendimento. Deu errado? Louvado seja o nome de Jesus. Deu certo? Louvado seja o nome de Jesus. Conquistou? Louvado seja o nome de Jesus. Perdeu? Louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém e amém, Jesus.